Yeah. Yeah. Marcelo, você falou um pouco das faculdades. Vamos trabalhar um pouco essa ideia? Sim. As universidades, o que elas devem mudar? Parece que elas são bem parecidas com há 200 anos atrás. A gente brinca muito com isso. O que a gente pode gerar de acúmulo e modificar algum elemento para fazer uma advocacia mais fortalecida? O que você imagina? Thiago, assim, bom, tem dois aspectos aí, né? Primeiro, né, a universidade tem que fortalecer a advocacia ou é a OAB que tem esse papel, tá? Essa é a primeira indagação que eu coloco. Mas, assim, eu acho que, de qualquer maneira, precisa haver uma maior conexão do currículo da graduação com o mercado de trabalho. Isso aí é certo. Algumas faculdades começaram a trabalhar a lógica do viés, né, a partir de um determinado período. Então, eu sei que a PUC, por exemplo, né, a partir do 7º período, já começa a desdobrar o conhecimento e você pode perseguir, né, Estado e sociedade, o contencioso, né, o criminal. Então, isso cria uma especialização. Mas eu acho que ainda é pouco, né? A gente pode ter muito mais informações sendo transmitidas, né, aos alunos da faculdade para que entrem no mercado de trabalho mais preparados. Assim, a gente vai chegar naqueles mesmos conteúdos que mencionamos assim muito rapidamente aqui, né, de gestão de recursos humanos, de contabilidade, números. As pessoas precisam aprender a abrir o seu negócio, manter o seu negócio, a identificar bons parceiros de negócios, né, a identificar parcerias a partir das sinergias que as áreas geram, né? Quem é que sai da faculdade hoje sabendo isso? Ninguém. Eu acho que isso é um conteúdo bom para a vida. Só que a questão é um debate que existe, né, uma zona cinzenta, se isso deve ser da faculdade, né, assim, no conteúdo de graduação, se isso deve ser a OAB. A OAB, de qualquer maneira, tem que suprir isso, independentemente da faculdade entregar isso ou não. A ordem ela tem que suprir essa lacuna. E, sinceramente, entendo, né, que boa parte do esforço que a ordem faz para capacitar deveria ser voltado para isso, né? Então, preencher gap, preencher lacuna. Eu tenho algumas ideias aqui que eu vou deixar para apresentar um pouco mais lá na frente, né, porque senão vão ser copiadas. Porque tem uma prática de cópia assim, de muita coisa que a gente faz. Mas, assim, mas tem alguns conteúdos práticos assim, de atuação do advogado em tribunais, né, que a gente poderia, de alguma forma, desenvolver. Eu acho que isso que é essencial. Capacitação é importante, gente, é muito importante, né? Pós-graduação, fazer uma pós, especializar. Mas, primeiro, que o mercado está muito diferente. A gente pode falar também um pouco sobre isso, especialmente por conta da questão tecnológica, né? Está muito diferente. Mas, assim, também não adianta ficar só batendo nos mesmos conteúdos, né? A gente precisa ter outras abordagens para poder realmente conduzir um pouco, né, o colega, a colega, a enxergar oportunidades no mercado. A ordem, ela pode, essa é uma discussão muito interessante, a ordem, ela consegue, por si só, ampliar mercado de trabalho? Eu hoje digo que sim, tá? Mas ela, claro que não é um fator econômico tão relevante quanto outros que determinam o mercado, determinam a economia. Mas ela pode, sim, fazer alguns pequenos ajustes no funcionamento de alguns mecanismos de mercado. O exemplo talvez mais óbvio seja a tabela de honorários, e debatendo essa tabela com a sociedade, mas especialmente com a advocacia, para você ter melhores oportunidades, honorários mais justos pagos e, assim, outros temas dessa natureza. Eu vou citar alguns aqui, tá, assim, de cabeça. Se a gente tem... o primeiro que a gente identificou na Comissão de Prerrogativas, que agora está sendo replicado pela ordem, mas, sinceramente, não acho que da melhor forma, com a contundência que deveria ser, a questão das custas judiciais, né? Então, assim, o que a gente diagnosticou lá em março de 2023, quando nós fizemos uma audiência pública? Que houve uma queda artificial do número de ações entre 2013 e 2019, depois do 22, e acabou de divulgar agora o relatório Justiça em Números relativo a 2023. Então, o que você tinha? Você tinha no TJRJ 2.800.000 ações sendo propostas por ano, tá? Em 2019, esse número caiu para 2 milhões. Agora, no último relatório, 2023, 2.198.000, tá? Então, assim, mas vocês podem dizer, né, perguntar, mas por que isso aconteceu?
Isso aconteceu, na minha perspectiva, de tudo que eu estudei, não é porque a litigiosidade diminuiu de uma forma geral, não é porque o direito do consumidor passou a ser respeitado pelas grandes corporações. Isso foi reduzido porque houve uma política consciente do tribunal que diminuiu artificialmente esse número de ações através da elevação do valor das custas. Você tem maior dificuldade hoje de obtenção da gratuidade de justiça para o seu cliente e você tem, né, custas absurdas, desproporcionais na sociedade, desproporcionais ao salário mínimo, desproporcionais à renda média do cidadão, desproporcional a tudo, desproporcional ao serviço que é prestado, porque taxa tem que ter contraprestação. Né? Então, assim, é o que a gente aprende em direito tributário, não é isso? Então, assim, houve uma diminuição artificial. Se você faz uma crítica contundente a isso, permanente, pelos instrumentos certos, e você consegue, de alguma forma, regular isso, ou outros setores de organização do Poder Judiciário, você amplia mercado, concorda? Vou dar um primeiro exemplo. E aí, sinceramente, não acho que a ordem atuou da melhor forma possível. Entrou com um pedido de providência contra uma portaria, quando, na verdade, a lei estadual é que determina o aumento de custos, né, e a taxa judiciária faz por outros parâmetros. Mas o fato é o seguinte... o fato é que você precisa realmente de uma política muito forte em relação a isso. Segundo exemplo. Segundo exemplo foi um outro programa que a gente fez por prerrogativas, que a gente chamou de Advocacia Vale. Tá? O que era isso? Uma coisa tão simples quanto obrigar o poder público a publicar no Diário Oficial a inscrição do advogado junto com o andamento do processo administrativo. Vocês vão dizer assim, pô, mas como é que isso amplia o mercado de trabalho? Ora, assim, se eu tenho, né, regularmente os andamentos desses processos publicados, eu tenho mais necessidade de um advogado atuar num processo administrativo. Eu tenho uma ciência mais rápida desse processo administrativo, dos seus andamentos, isso dá transparência ao processo. Isso é bom para o sistema todo. Quanto mais o advogado atua em processo administrativo, maior transparência você tem na condução desse processo, concorda? Então, assim, isso aumenta trabalho, isso amplia o mercado de trabalho, isso aumenta a possibilidade de trabalho. São coisas assim que são razoavelmente simples, mas simples não são, mas são mecanismos assim que talvez não alterem toda uma lógica econômica, mas elas fazem alguma diferença. Você amplia através da mediação. Eu participei da fundação da Comissão de Mediação na Ordem, mais de 10 anos atrás, e nós, inclusive, ganhamos o Inovare por isso. Tá? Nós fomos ao ESTF, o grupo ganhou o Inovare de capacitação. Não tinha ainda capacitação no TJ sobre isso. Né? Então, foi antes da lei de mediação, foi antes da alteração do Código de Processo Civil de 2015, que introduziu, né, a mediação ali de uma forma mais robusta. Então, assim, hoje o nosso tribunal é um dos que menos concilia no Brasil. Mas, assim, está lá embaixo na tabela. Também números do relatório do CNJ. Tá? Não estou falando isso de cabeça, não. Então, assim, a lógica ela pode ser alterada por uma atuação mais orgânica da ordem.